Olá, terceiro ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Eu vou terminar a apostila, esse caderno que nós estamos vendo agora, que é o número 10, com o último tema que aparece no caderno de vocês, que é esse tema aqui, matemática financeira. Eu não entendi muito bem se é revisão, se vocês já tiveram, porque o material deu uma página, é isso aqui, não explica nada quase. E em seguida, exercícios e muito exercício desse tema aqui. Certo? Acho que dá pra sair como um economista daqui, gente. Eu nunca vi tanto exercício. Olha isso. Certo? Acho que a ideia, basicamente, aqui não é dar um curso de economia para vocês, mas bem explicar isso aqui, ó. Juros simples e juros compostos. Certo? E vamos checar essas duas equaçõezinhas que estão aqui. Eu vou explicar como é que funciona e qual é a diferença entre juros simples e juros compostos. Beleza? Isso que a gente vai ver. Então, para fazer isso, deixa eu ajeitar o caderno. Aqui está, juros simples e juros compostos, certo? Vamos grifar aqui, simples e compostos. Qual a diferença dos dois? Então, eu tomei um exemplo onde já explico um montão de coisas aqui. Qual é o montante? Para tudo. O que é montante? Vamos dar uma olhada aqui, no outro caderno. O montante, eu vou representar pela letra M. O que seria? Suponha que você coloque um dinheiro na poupança. Sei lá, R$1.000. E depois de um mês, suponha que renda R$2. Então, ao final do mês, você vai ter R$1.002. Certo? Então, quando eu digo eu pus na poupança R$1.000, nós estamos falando de um capital, que eu vou chamar pela letra C. E suponha que renda, ó, a palavra que eu estou usando, renda R$2 ao final desse processo. Então estamos falando de uma palavra chamada juros, então eu posso chamar de renda. Depende do caso, se é uma cobrança ou um investimento, que eu vou chamar aqui de J, tá? Então o que é o montante? O montante é a soma dos dois. Então se eu coloquei R$1.000 na poupança e depois de um mês eu tive uma renda de R$2 por esse investimento, qual que será o montante? O montante é a soma, 1.002. Isso é montante, tá certo? Qual é o produto final? É claro que se eu tenho, por exemplo, uma dívida, eu fiz um parcelamento de uma compra de qualquer coisa, o montante vai ser o valor total que eu paguei pela mercadoria. Quer dizer, no caso, em vez de usar a palavra renda, eu vou usar a palavra juros. Qual é o juros que vai cobrar por mês para fazer a compra? Por exemplo, os juros é uma cobrança adicional. Mas a ideia de renda e juros é a mesma. É um percentual que se aplica sobre o valor ou bem de um capital ou de uma mercadoria. Então, quando eu pergunto aqui qual é o montante, que está dizendo qual é o valor final do seguinte problema, de uma aplicação de R$3.000, certo? Quer dizer, isso aqui, essa palavra está me dizendo capital de R$3.000, aplicado por um prazo de 4 meses. Uma taxa, aqui eu chamo muito a atenção disso aqui, ao mês. AM, é uma abreviação que utilizam. Pode ser ao dia, pode ser ao mês, pode ser ao ano. Daqui a pouquinho eu explico melhor isso, tá? Mas aqui é 2% ao mês. E o prazo é de 4 meses. O capital, 3.000. Pergunta, qual é o montante? Nos regimes de juros, quais regimes? Simples e composto. Então vamos ver qual a diferença dos dois. No regime de capitalização simples, eu pego o capital que vale 3.000. Eu fiz duas tabelas aqui para poder ver isso melhor, como é que funciona. Bom, se eu for calcular, então, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, certo? No primeiro mês, R$3.000 eu tenho de capital. Eu fiz um investimento e ao final do mês, do primeiro mês, eu vai render 2%. Então, o que é esse rendimento de 2%? Vou fazer uma regra de 3. 3.000 equivale a 100%. 2% equivale a quanto? Então, vou ter 100x, 2 vezes 3.000 vai dar 6.000. Certo? Passo 100 dividindo. Corta 2 zeros.
Então, esses 2% seriam 60 reais. Então, os juros que vai render depois de um mês é de 60 reais. Certo? E qual é o montante desse primeiro mês? O montante sempre vai ser capital mais o que vai render, certo? Então, capital mais os juros, 3.000 mais 60, seria 3.060. Então, se eu investir 3.000 reais no investimento que me dá 2% ao mês, depois de um mês terei 3 vezes 3.000, 3.060. Certo? No segundo mês, o que vai acontecer? Esse regime de capitalização é o simples. Então, no segundo mês, eu vou colocar aqui 3.000 de novo. Quer dizer, eu vou cobrar e os juros vai ser quanto? 2%. Quer dizer, no segundo mês, vai render outros 2% sobre 3.000. Então, quanto é 2% de 3.000? Já fizemos a conta, 60 reais. Aqui vai entrar 60 reais de novo. E qual será o montante? O montante, bom, já tinha 3.060. Entrou mais 60, vai ficar quanto? 3.120. Acumulou, certo? Terceiro mês, o que vai ser? Capital, 3.000. Juros vai ser 60. Qual que será o montante? Somo mais 60 aqui. Então vai ficar 3.180. No quarto mês, o capital continua igual porque o regime é simples. Eu sempre, no regime simples, eu aplico o juros sempre sobre o valor inicial. Essa é a diferença. Quando chegar aqui, vocês vão entender. Juros 60%, mais 60 aqui vai dar 3.240 reais. Então, ao final do quarto mês, eu vou ter um valor, eu investi 3.000 reais num dado momento, e 4 meses depois, eu vou ter 3.240 reais. Esse seria o montante, precisamente, após 4 meses de aplicação. Tá certo? No regime de capitalização composto, o que a gente faz? A primeira linha é a mesma coisa. Eu tenho um capital de 3.000, aplico juros de 2%, vai ser 60, então o montante é 3.060. A diferença no regime de capitalização de juros compostos é que o capital agora vai ser 3.060. Esse valor vem para cá. E vou calcular 2% sobre este valor. Por isso que é composto. Então vamos fazer a conta. 3.060 equivale a 100%. 2%, que é o valor da renda da aplicação, X. Então tem que fazer essa conta e vai dar 61,2. Certo? Então aqui vai ser o juros de 61,2. Esse valor é os 2%. Tá certo? Aí se fizer a conta aqui vai ficar como? 3 vezes 3.060, eu tô sem calculadora, hein? Vai dar 3.120, é igual a 100x, passo 100 dividindo, 61,2, é isso aí, tá? São os 2%. E qual será o montante? O montante agora é a soma, sempre o montante é a soma capital mais juros. Então capital mais os juros. Então 3.060 mais esse aqui, aí sim, vai ser 3.121,2. No terceiro mês, eu pego esse valor e jogo para cá, 3.121,2, e calculo quanto que vale 2% desse valor. Eu já fiz a conta, eu tenho aqui, vai dar 62,4, e o montante, a soma desses dois valores, aqui vai ficar 3.183,6. Pego esse valor e jogo para cá, 3.183,6, calculo 2% sobre esse valor. Então já fiz a conta, 63,7. Agora, para encontrar o montante, somo esses dois valores. Certo? Somando esses dois, 3.247,3. Certo? Então, o montante da aplicação de 3.000 reais aplicado por um prazo de 4 meses a uma taxa de 2% ao mês no sistema de juros compostos daria R$ 3.247. E no regime de capitalização simples, 3.240. Vejam que os valores são diferentes. Não é uma diferença pequena.
Mas conforme aumenta o prazo, vai aumentar essa diferença, é claro. Tá certo? É claro que aqui essas duas tabelas eu fiz para que vocês entendam como é que funciona a diferença desses dois tipos de juros, simples e composto, certo? Então, essencialmente, o simples, o capital é sempre o mesmo valor, aplica os 2% juros, sempre vai ser igual, mês a mês, o que vai mudar é o montante, que vai acumulando os valores. E no sistema composto, o capital inicial, já tirei o primeiro mês um primeiro montante. O montante desse mês é o capital do segundo mês. Aí o montante do segundo mês, capital do terceiro vai para o quarto e termina o investimento. Tá certo? Agora, é claro que às vezes aparecem exercícios que vão pedir para vocês fazerem um cálculo de um prazo de 12 meses, 15 meses. Imagina fazer uma tabela com 15 linhas. São morrer loucos, certo? Então existe uma fórmula, uma formulita bonita para calcular isso aqui rapidinho, que é a seguinte: para o simples e composto são duas equações diferentes. Para o simples eu vou ter que o montante vai ser o capital vezes 1 mais, eu vou chamar a taxa de I, e o prazo, cadê o prazo? O prazo vou chamar de T, assim. Certo? Então, se fizermos a conta, vou fazer aqui, se dá para ver, tá apertado, né? Vou fazer aqui, ó. Vai ficar 3.000 vezes 1 mais. Veja, aqui a taxa é 2%. Vou escrever 0,02 aqui. Porque escrever 2%, gente, vou fazer aqui, ó. 2%, esse símbolo significa 2 vezes 1 sobre 100. Ou seja, esse símbolo aqui está me dizendo o seguinte, é 2 partes de 100. 2 partes de 100. Tá certo? Isso aqui é um 0,02. Então, quando for fazer as contas de valor percentual, você passa ele para um valor numérico real, sem o símbolo, tá? E o prazo é 4 meses. Então, aqui vou multiplicar por 4. Isso mesmo, aqui. Fazendo essa conta, vai dar aqui 0,08 mais 1 vai dar 1,08 vezes 3.000. Se fizer a conta na calculadora bonitinho, vai ficar aqui 3.240. Dá o mesmo valor. Certo? No caso dos juros compostos, eu tenho o seguinte, deixa eu fazer assim. O montante vai ser o capital vezes 1 mais a taxa e o prazo vai no expoente, aqui em cima. Então, como é que ficaria? O montante seria o capital, 3.000, 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado à quarta. Potência. Porque 4 por quê? 4 meses. Aqui. 4 meses. Tá? 0,02 esses 2%. Aqui também. E o capital, 3.000 para os dois. Certo? Aí fazendo essa conta, rapidamente assim, na calculadora, vocês vão chegar no incrível valor de 3.247,3. Que é igual aqui. Beleza? Eu vou dar alguns exemplos, como é que funcionam essas coisas, que tem algumas coisinhas mais que quero falar e depois eu já terminarei o vídeo. Não quero que o vídeo seja muito largo, tão pouco. Beleza? É isso. Daqui a pouquinho continuo. Bom, aqui tem um segundo exemplo, segundo exemplo, de certa forma, assim. Eu tenho uma seguinte... Ai, gente, eu odeio que quebra a ponta no meu lápis. Se existe uma coisa no universo que eu odeio, é quando quebra a ponta. De verdade, por que eu odeio tanto isso? Bom, já até me desconcentrei, tá vendo? Aqui. Ai. Já. Qual é o montante adquirido de 10 mil reais? Isso aqui é o capital, certo? Aplicado por um mês. Agora vejam só a pergunta. A taxa simples de 36% AA, ou seja, ao ano. Certo? Esse aqui tem essa nomenclatura. É muito comum em cálculo financeiro. Eu tenho taxas podem ser ao dia, ou seja, por 24 horas, ao mês, que seria, mês aqui é chamado comercial, se não me equivoco, é 30 dias, ao ano, certo? Que seria 12 meses, certo? E aqui o mês é 30 dias.
E a hora não existe, tá certo? Isso aqui. Então essas três abreviações se usam muito em cálculo financeiro. Então aqui apareceu ao ano. Aqui tem um problema, gente. Ele quer saber qual que é o montante depois de um mês, mas a taxa foi dada ao ano. Oh. Bom, como é que resolve isso? Bom, em princípio, eu vou calcular pela fórmula, certo? O montante é o quê? O capital 1 mais taxa vezes o prazo, certo? O problema é que a taxa, esse I que está aqui, está ao ano e o prazo está ao mês. Eu não posso deixar ano e mês aqui. Ou todo mundo vai para ano ou todo mundo vai para mês. Então vamos calcular o valor percentual de ao ano, vou converter ele para ao mês. Como que se faz isso? Regra de 3, certo? 36% ao ano equivale a 12 meses, certo? Qual será a taxa para um mês? Oh, veja que a resposta vai dar em valor percentual, né? Estão vendo? Multiplica em cruz. 12x é igual a 36. X 36 dividido por 12 vai dar 3. Certo? Isso mesmo, 3% ao mês. Então esse 3 vai entrar aqui, não 36. Isso é como um ajuste de unidades. Então qual será o montante? A gente corre para abraço. Qual que é o capital? 10 mil. 1 mais a taxa, não vou pôr 3 aqui, vou pôr 0,03. Importantíssimo isso, gente. Eu insisto, 3% é 3 partes de 100. Esse símbolo está dizendo isso, é 3 partes de 100. Certo? Que isso aqui é o 0,03. Beleza? 0,03. E o prazo é um mês. Então multiplico por 1. Então o montante vai ficar 10 mil. Vai ficar aqui 1 vezes 0,03 dá ele próprio. Ficar 1,03. E multiplico isso por 10 mil. Agora eu trouxe minha calculadora. Agora eu tô poderoso. Vai dar 10.300. 10.300 reais. Esse é o valor que vai render. Esse será o montante, precisamente, desse capital depois de um mês com essa taxa de taxa simples de 36% ao ano. Então, a única novidade desse exemplo é essa conversão aqui. Vejam que é simples, mas tem que tomar cuidado com o que aparece aqui, tá? Vamos tomar outro exemplo. Vamos ver se eu acho um exemplo de composto. Só um minuto. Bom, gente, vamos começar agora com um exemplo de juros compostos e já vou terminando o vídeo, tá? Não quero entrar muito a fundo nesse tema, não, mesmo porque a própria apostila não deu um tratamento teórico mais estendido. Bom, capital é 20 mil reais, taxa é 0,5% ao mês e o prazo está em 4 anos. Então, aqui, primeira coisa, ter cuidado com isso. Taxa ao mês, prazo ao ano. Ou todo mundo vai para ano ou todo mundo vai para mês, certo? E aqui a fórmula do cálculo do montante é a partir dos juros compostos, onde o prazo vai aqui em cima no índice, no expoente, certo? Aqui é a taxa, CI, capital e o montante. Então agora, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro vamos converter isso aqui, né? Se eu tenho 0,5%, está associado a um mês. Vamos pegar a taxa para um ano. X, um ano é 12 meses, certo? Multiplico em cruz, isso aqui vai dar 6%, quer dizer, A para 12 meses, ou seja, ao ano, certo? Então o montante vai ficar quanto? Capital, taxa, esse valor, insisto, é 0,06, e o prazo, a taxa está ao ano, então o prazo 4 anos, jogo 4 aqui em cima. Certo? Então vai ficar como isso aí? Aqui, então, se vocês têm calculadora como a minha, que é simples, tem que fazer na raça. Aqui dá 1,06 vezes 4, então vezes, aqui eu tenho quadrado, cubo, quarta, tá? Deu esse número aqui. Agora eu multiplico por 20 mil. Montante, 25.249,50,
certo? Aproximadamente. Beleza? Esse é o montante. Se vocês fizerem a conta numa calculadora científica, que eu fiz agora há pouco, vai dar uma flutuação nesse valor aqui. De uns poucos reais acima ou abaixo, dependendo da escolha que vocês façam. Esta flutuação ocorre porque quando vocês viram que eu peguei 1,06 e levei a quarta, apareceu um montão de casas decimais. Dependendo da aproximação que eu escolha realizar, vai dar diferença no resultado final, tá? Quando quem fizer economia ou administração, vocês vão receber ferramentas matemáticas que diminuem esse tipo de flutuação dos valores numéricos, tá? A título de saber mais ou menos como é que funciona os juros compostos, etc. Isso aqui tá perfeito, tá? E a pergunta seguinte é qual é os juros? É claro que o montante é capital mais juros, certo? Se o montante é 25.249, o capital é 20, qual que será os juros? É a diferença desses dois, certo? 5.249,50. Assim de simples. É isso, gente. Olha, com isso vocês têm bastante assunto, viu, de juros simples e juros compostos. Vou fazer uma lista de 4 exercícios, mais curtinha. Nada mais que vocês possam brincar um pouco com esses valores. E a semana que vem já começa a apostila número 11, que seria, acho que o tema é números complexos. A coisa fica mais interessante, tá? Isso aqui é só um capítulo de fechamento da apostila número 10, beleza? Bom, acho que é isso que eu queria falar. Espero que todos vocês tenham um bom fim de semana, desde logo. O vídeo eu vou subir amanhã, sexta-feira. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.